do MST chega ao fim nessa semana e vai ter 2 relatórios, um apresentado por Ricardo Salles e outro que será entregue pela deputada Sâmia Bonfim. De Brasília, Bruno Pinheiro. A CPI do MST se prepara para votar o relatório final. No documento escrito pelo relator Ricardo Salles, a comissão pede o indiciamento do ex-ministro do Gabinete Institucional de Segurança, Gonçalves Dias, do líder da Frente Nacional de Luta, José Rainha, o deputado federal Valmir Assunção e o diretor superintendente do Instituto de Terras e Reforma Agrária de Alagoas, Jaime Messias Silva. Com 60 páginas, o relatório apresenta o agronegócio como uma das vertentes que mais contribuiu para o crescimento econômico do país e como o principal adversário, o MST. O texto de Salles responsabiliza o governo Lula pelo crescimento das invasões de terra. De acordo com o relator, medidas que eram aplicadas pelo governo anterior, como tolerância zero às invasões e redução de recursos públicos ao movimento, teriam sido deixadas de lado pelo atual governo. Ao justificar seus pedidos de indiciamento, o relator afirma que as personalidades cometeram crimes. No caso de G. Dias, é levado em conta seu depoimento na CPI. Na ocasião, o ex-ministro afirmou que nos primeiros 100 dias de governo não teve conhecimento das invasões realizadas pelo Movimento Sem Terra. Já José Rainha, um dos fundadores do MST, também é alvo de pedido de indiciamento com base em sua oitiva. Rainha foi ouvido na CPI. Segundo o relatório, o depoente teria afirmado que usa uma produtora de alimentos registrada em nome de terceiro. E por isso, os membros alegam que o líder cometeu falsidade ideológica e sonegação fiscal. O deputado federal Valmir Assunção, do PT da Bahia, também é alvo de indiciamento por sua atuação no sul da Bahia. Integrante do movimento, o parlamentar foi acusado por ex-integrantes de ter cometido abusos contra outros sem terra, como ameaça e furto. A oposição vai apresentar um relatório paralelo. O texto não pede indiciamentos, mas exalta as ações do MST. O texto também aborda supostos abusos cometidos pela CPI, como invasões de domicílios durante diligências em assentamentos e violência de gênero, que teria sido causada por Salles e pelo presidente da CPI, o deputado Zucco, do Republicanos, na condução dos trabalhos. Bom, Cláudio Dantas, essa CPI que foi muito discutida, perdeu força no meio do caminho, agora terá 2 relatórios. De que forma isso pode ajudar em investigações e apontar culpados e responsáveis por invasões de terra, por exemplo? Bem, Tiago, a gente percebe que o relator, o Ricardo Salles, nesse seu relatório final, ele reduziu bastante, vamos dizer assim, o alcance dos indiciamentos, dos pedidos de indiciamento. Inclusive, ontem, conversei com integrantes da CPI, com o próprio Ricardo Salles, e o indiciamento do Valmir Assunção, né, desse deputado federal do PT, que tem atuação lá no sul da Bahia, junto ao MST, esse indiciamento, muito provavelmente, ele será retirado do texto para que o relatório seja votado e aprovado na comissão. Então, o que vai esfriar ainda mais esse relatório. A CPI do MST, a gente sabe, ela teve o mérito, vamos dizer assim, de rasgar a fantasia do MST, essa narrativa romanceada de que é um grupo que está ali lutando pela reforma agrária. Hoje o MST é um intermediador de negócios no campo, de negócios públicos para o agricultor familiar. Então, a CPI teve esse mérito. Inclusive, eles vão fazer isso, estão produzindo um documentário para, vamos dizer assim, sintetizar o seu trabalho. Agora, do ponto de vista prático, de pedidos de indiciamento e responsabilização, terá realmente um resultado bem limitado, visto que nem o coordenador nacional aí do MST, o João Pedro Stedley, foi arrolado nesses pedidos de indiciamento. Na semana passada, Dantas, nós entrevistamos o Ricardo Salles, o deputado, não sei se nesse dia você estava aqui conosco, e nós o questionamos a respeito dessa correlação de forças dentro da comissão e a possibilidade, por causa disso, de aprovação desse relatório dele. Ele disse que ainda não haja um ambiente favorável para essa aprovação, pelo menos o que eles apuraram durante a comissão vai servir de base para investigações do Ministério Público, da Polícia Federal, isso vai ser encaminhado para órgãos de investigação.
Bom, Lívia, será encaminhado. Aí, naturalmente, caberá ao Ministério Público tomar ou não alguma providência. Quando não há pedidos de indiciamento, o Ministério Público ele entende que não está sendo provocado a investigar alguma ilegalidade. Ele não vai se movimentar para investigar algo que não foi apontado, né, como ilegal. Então, se você não tem o pedido de indiciamento aprovado pela comissão, dificilmente você terá uma investigação judicial, uma investigação por parte do Ministério Público ou pela Polícia Federal. Nesse caso da CPI do MST, ficou muito claro que, naturalmente, apesar das boas intenções do Salles, do Zucco na condução dos trabalhos, eles foram engolidos pela política. O Centrão rifou, né, usou a CPI para negociar também a reforma ministerial, ocupar mais espaço na máquina pública e depois rifou esses opositores dentro da própria CPI, fazendo todo aquele troca-troca. Então a CPI acabou tendo um fim melancólico. É a política, é o jogo bruto da política, Lívia.